A paz, eu sou a Kátia Natural World Aromaterapia, hoje dando continuidade à série Aromaterapia para Bebês, eu vou falar em relação à prevenção de gripes, tá? Bem, lembrando que a gente está em abril e a temperatura está oscilando, né? Teve uma semana, um dia da semana que nevou, né, no Japão, então, poxa, tá bem complicado. Não só isso, né, essa mudança ainda, não, a falta de firmar o tempo prejudica em relação aos bebês, porque os bebês já têm a imunidade bem mais frágil do que uma criança de 4, 5 anos e do que uma criança de 10 ou um pré-adolescente e assim vai, tá? Então, tem óleos que eu posso prevenir, tá? Que são antivirais, então vai prevenir no ar, dá para não ter contágio de nenhuma gripe ou virose, tá? E tem óleos que vão aumentar a minha imunidade, tá? Então, assim, em termos de bebês, o primeiro óleo que eu falo que é o Itiban, não tem jeito, é o Tea Tree. Por quê? Ele é antiviral, ele é antisséptico, bactericida, fungicida, tá? Ele é imunológico, ou seja, tem várias opções dentro do mesmo óleo. Então, se eu coloco ele num difusor de ambiente, lógico, ele já vai prevenir e aumentar a imunidade, ou seja, tem várias ações num óleo só. Mas o que acontece? Muitas pessoas não têm difusor de ambiente. Não adianta você colocar no umidificador, porque você vai jogar o seu óleo fora. E não, a criança não vai absorver. Então não adianta. E muitas vezes tem mães que usam um umidificador e acaba dando mais umidade para o pulmão do bebê, tá? Colocando aguinha no pulmão do bebê, que acaba sendo um risco. Então, mães, quando eu falo do difusor de ambiente, é justamente porque ele é próprio para você colocar o óleo essencial. Ele é um pouco mais caro do que um umidificador, tá? É um pouco mais caro do que um difusor que eles falaram uma difusa só, mas de repente é só vapor cheiro, tá? Então tem que lembrar disso, tudo bem? São coisas diferentes. Então, voltando ali, outro óleo que acaba sendo excelente nesse período de gripes é o Eucalipto globulus. Por quê? Porque o Eucalipto globulus, gente, ele é antiviral e um expectorante natural. Então, se está congestionado, né, ele acaba melhorando para quê? Para a criança conseguir respirar e, além de tudo, ele já previne, tá? Porque o ar vai ficar prevenido em relação à virose, ele vai ficar mais limpo, tá? Então, em relação a isso. Então, a gente tem que estar lembrando desses dois óleos, acabam sendo muito interessantes. Só que se eu não tenho difusão de ambiente, eu posso usar eles num sabonete, ou seja, eu posso já ter um sabonete personalizado com esses óleos. Tem outros óleos também que às vezes podem acalmar a tosse, ou também trabalhar no emocional. Por quê? Uma coisa que as pessoas não entendem, gente, que é assim, lógico, tem a temperatura, esse tempo louco que tá aqui no Japão. Mas quando a casa não está em harmonia, o que seria isso, tá? Todo mundo, eu falo que a gente, família, a gente não vive que nem comercial de Doriana, que fica o tempo todo sorrindo, que a família tá toda, né, em harmonia. Não, a gente vai ter altos e baixos. Então, quando a família às vezes está passando por um perrengue, sabe, aquela coisa de pressão, de trabalho, de dia a dia, que aconteceu alguma coisa que tá mais preocupado, quem absorve tudo são os bebês e as crianças pequenas. Fala assim, ó, eles sugam de uma forma, gente, que a primeira coisa que vem é no corpo. Então são os problemas respiratórios, febres, tá? Problemas de garganta, problemas alérgicos, tudo isso vem através em relação do emocional. Só que ninguém para pensar que isso pode acontecer. Então lembrando que a criança sempre é um aspirador de pó. Então se seu filho está muito doentinho, eu tenho que trabalhar no emocional, tanto seu ou do seu marido ou da casa, como também do bebê. Então o que acontece? Para quem não tem difusor de ambiente, usa o sabonetinho, por quê? Quando eu uso o sabonete, no calor, eu abro os poros do banho, né? Então ele tem uma fácil penetração e rápida. Então eu vou dar um estímulo, um pequeno estímulo diário para quê? Para o meu bebê aumentar a imunidade, para ele expectorar, né? E assim vai. Outro detalhe importante que a gente pode usar, o que que é? É a sinergia. A sinergia é uma mistura de 3 a 4 tipos de óleos essenciais diluídos num óleo vegetal para quê? Para você passar direto na pele. Então você vai passar no peito do bebê, nos bracinhos, na mesma altura nas costas. Por quê? Porque dentro da medicina chinesa, gente, isso daqui são os meridianos, onde ficam o que? Acumulado. Não, lógico que aqui no peito é onde que acumula o catarro, nas costas também, em relação a isso, do pulmão. Mas nos braços tem a ver com os meridianos, para você liberar isso, tá? Então o que acontece? Quando você faz a massagem nessa região, você também já está estimulando o elemento, tá? O elemento pulmão, que aí você vai melhorando, estimulando em relação para os problemas respiratórios, tá? Outro detalhe que a gente tem que lembrar também o que seria, tá? Limpeza da casa. Gente, às vezes as pessoas falam, não precisa me preocupar. Gente,
Só quem é mãe sabe como que é uma coisa louca de cuidar do bebê, limpar a casa. Se você tiver cachorro, ainda piorou, porque é uma correria. Se tiver mais filhos, então, é loucura, entende? Não dá tempo, às vezes, você passar por uma casa todo dia, ter a louça que vai ficar lá, alguém tem que estar ajudando, o marido tem que estar ajudando nesse período, tem, porque só a mulher, ela não consegue dar conta em tudo, tá? Então, o que acontece? Sempre vai fazendo por partes. Por quê? Porque também é exausto para a mulher, ainda mais se estiver nos primeiros meses, até adaptar em relação à alimentação, né? Com regular os horários tudo do bebê. Então o que acontece? Primeira coisa, gente, sempre que for fazer alguma coisa de alimento, mas você seja chata repetindo isso, lave bem as mãos. Lavar bem as mãos, gente, não é passar só a mão na água, não. Pega o detergente, passa ali, ó, lava entre os dedos, esfrega nas unhas. Por quê? Porque fica com bactéria, a gente fica com bactéria ali. E também outra coisa, sai do banheiro, gente. Eu sei que às vezes nem no banheiro a mãe pode ir, né? Que você tá ali no banheiro, o bebê tá chorando, você tem que às vezes estar com o banheiro, com o bebê dentro do banheiro, ou com o bercinho ali perto, com a cadeirinha, com andador. Por quê? Tem que estar de porta aberta, por quê? Porque o bebê não vai deixar você às vezes ir no banheiro. Então o que acontece? Quem dirá ter tempo às vezes de lavar a mão, porque às vezes chega lá, toca o telefone, o bebê tá chorando. Calma, ele não vai morrer. Lave a mão, tá? Por quê? Porque é um preventivo muito bom você lavar a mão quando você sai do banheiro. Vocês podem achar que é besteira isso, mas quem está no Japão, eu entendo, e é totalmente diferente porque não tem um lavabo e as pessoas às vezes não colocam sabonete ali no vaso. Então isso dificulta para a pessoa lavar a mão, lavar e tirar as bactérias mesmo, não é só molhar a mão, tá? Por quê? Porque se eu molho só a mão na aguinha ali, eu não tirei as bactérias, elas estão ali ainda, tá? Porque eles penetraram, então eu tenho que tirar, passar um sabonete, passar um álcool, alguma coisa. Então esses detalhes são primordiais em relação também para não ter contágio de gripes e nem virose. Então são detalhes que eu tenho que entender para quê? Para prevenir, tá? Outra coisa, gente, o pessoal tá com surto, aqui no Japão é muito normal você usar máscara. Então se você tiver gripado, mamãe, papai, por favor, coloca a máscara. Por quê? Porque a sua saliva vai passar toda em relação o vírus para o seu bebê. E como ele tem uma imunidade mais baixa, bem mais baixa, isso acaba sendo às vezes até fatal para a criança, tá? Então vamos tomar cuidado, são alguns detalhes básicos que a gente tem que sempre prestar atenção. E os dois óleos que eu digo que são assim bem coringas pra gente ter é eucalipto, só que é eucalipto globulus, e o titri, gente, tem muita gente que só fala melaleuca, gente, é melaleuca artenofolia, não esqueça, tá? Porque tem vários tipos, então tem que tomar cuidado sempre com isso. O eucalipto é o eucalipto globulus e o melaleuca é melaleuca artenofolia ou o óleo essencial de titri. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!